Hoje nós estamos apresentando no nosso Oralcast a contadora Radna, presidente do Conselho Regional de Contabilidade para o biênio 2026-2027. É com muito prazer que nós temos hoje essa pessoa muito importante para aquele que é empreendedor da área da saúde, que é um tema muito importante, que é a reforma tributária e como ela vai atuar na vida, seja do profissional liberal ou mesmo daquele proprietário de clínicas, seja odontológica, seja médica. E aí, Radna, a palavra é com você, que pode nos ajudar. Quais são as mudanças que vão existir a partir de 2026 com relação à vida do nosso contribuinte profissional liberal? Alexandre, primeiramente agradecer, é uma honra estar aqui, né, nesse podcast da Oralcast. E lhe conhecendo, eu sei da grandiosidade desse trabalho e da referência que vai trazer para o dentista, porque a gente vem com um tema importante, que é a contabilidade, e dentro da contabilidade a reforma tributária, que vai, né? Você falou bem, né? A partir de janeiro de 2026, a gente ligou um play num processo de transformação. Então, a gente vai viver aí 7 anos de plena transformação para um empresariado. E a área da saúde, em especial, ela precisa ter alguns pontos de atenção, porque o momento exige. Né? A gente vai viver aí um processo de reforma tributária, com implementação de alguns mecanismos que, né, já já a gente vai discorrer um pouco mais, mas com implementação de split payment, com implementação de cashback. E isso muda a rotina do empresário da área de saúde. Isso muda a rotina do dentista empreendedor. E é por isso que você, que empreende ou que é um profissional liberal, precisa muito entender, porque isso vai mudar totalmente como você paga o contribuinte e, consequentemente, o resultado das suas clínicas. Aquele que diz que trabalha e no final do mês não vê lucro, não vê resultado, precisa ter uma gestão contábil eficiente, né? Então, para isso que nós estamos aqui querendo saber de algumas dessas novidades. Por exemplo, o que é que muda com relação a MEI ou pessoa física ou pessoa jurídica? O que é que o dentista, né, ou o profissional da área da saúde, aonde é que ele se enquadra, dependendo, lógico, do faturamento dele? Eu gostaria que você explanasse para nós, né, qual é a melhor forma, né, de ser pago essa contribuição, né, com relação aos tributos. Pois é. Antes da gente chegar à a melhor forma sempre vai depender, né? Porque as pessoas elas chegam com às vezes com as receitas prontas e não é sobre receita pronta. O modelo tributário mais adequado para a sua clínica depende. Depende da sua operação, depende da sua estrutura de Faturamento. custos, depende da forma de recebimento. Então, são vários fatores do viés financeiro, do viés administrativo e organizacional que vão impactar na decisão tributária. E a decisão tributária, Alexandre, é uma decisão muito séria, porque é como você paga o tributo. E pequenas mudanças nessa forma de como você paga tributo, ela pode colocar mais dinheiro no seu bolso ou não. A gente está vivendo esse momento de reforma tributária. E essa reforma, o que é? É a reforma, a emenda constitucional, ela trouxe o viés da reforma sobre o consumo. Ou seja, estamos mudando a forma como toda a sociedade brasileira se relaciona com o tributo. Nós estávamos acostumados ao seguinte contexto: empresas de serviço pagam ISS, empresas de comércio pagam ICMS. Com essa reforma, a partir de 1º de janeiro de 2026, a gente iniciou um caminho de 7 anos para que se extingua essa formalidade. Então, todas as empresas, independente de vender ou de prestarem serviços, elas passam a ser contribuintes de um tributo chamado IBS. E esse tributo, ele é gerenciado pela esfera municipal e estadual. Então, perceba, na mudança de forma, a gente já trouxe essa essencialidade, essa mudança essencial. Não há mais que se falar em empresas de serviço pagando ISS e empresas de comércio pagando ICMS.
Essa já é a primeira mudança de essência, né? E a reforma tributária, ela também traz uma outra grande E a mudança. alíquota desse IBS para o comércio e para o serviço, ela tem diferença? Vai ser a mesma. E Vai ser a mesma. E aí, onde é que a gente percebe a maior mudança? A gente percebe a maior mudança no serviço. Por que no serviço, Alexandre? Nós estávamos acostumados, as empresas de comércio, a utilizarem uma estratégia chamada aproveitamento de crédito. E o que era isso? Então, empresas de comércio, quando elas compravam, elas se creditavam do ICMS e na hora que elas vendiam, elas faziam um encontro de contas. Então, né, de acordo com esse encontro de contas, a empresa pagava ICMS ou ou não, não? né? Ou mantinha aquele crédito. As empresas de serviço, elas não vivenciavam isso. Então, por exemplo, na sua clínica, você pode comprar qualquer equipamento que seja que não há que se falar de aproveitamento de crédito. Você pode comprar qualquer produto que não há que se falar em aproveitamento de crédito, não é mesmo? Isso. Então, essa reforma tributária, ela traz essa mudança significativa. A gente tem uma paridade de alíquotas, a gente tem um fato gerador único, que é a negociação. Então, todas as empresas que negociam, elas passam a ser contribuintes de IBS. E, por outro lado, a gente tem as empresas de serviço iniciando um processo de aproveitamento de crédito. A priori, quando a gente olha no primeiro momento, a gente vislumbra um potencial aumento de alíquota, porque hoje fala-se em uma alíquota geral em torno de 26,5%. Aí todo mundo fica desesperado. 26,5%, meu Deus, mas como é que vai ser isso dentro da minha realidade? Porém, o segmento de saúde, ele passa por um regime diferenciado. E que regime é esse? É um regime de uma redução. Então, hoje, os cirurgiões dentistas, quando emitem a nota fiscal com NBS 1.12, 1.2301, 2300, que é o NBS, né, da odontologia, eles têm uma redução de até 60% desse tributo. Ou seja, uma alíquota estimada em 26% cai para 10, 10,6%. Me fala uma coisa. E com relação a, você deixou bem claro, né, em créditos. Se você tem uma determinada área da odontologia, por exemplo, uma especialidade, que você tem muitos custos, materiais de consumo, materiais, por exemplo, laboratório, tudo isso está envolvido nesse processo. Esses valores, né, que na verdade não refere-se a honorários e está tudo isso dentro daquele custo, né, que você, daquela cobrança, isso tem como ser creditado para se pagar a diferença disso? Ou como é que funciona dentro desse novo? Que aí entraria o lucro presumido e o lucro real. Aí a outra opção, ainda existe isso? Então, ainda vai permanecer essa questão desses regimes de tributação. Um ponto que muda significativamente é o Simples Nacional. Por quê? Hoje a gente está acostumado a vivenciar o Simples Nacional pago sobre o faturamento. Então, se eu faturo X, eu tenho uma tributação com base no meu faturamento. Porém, a reforma ela traz um viés diferente para o Simples. É a possibilidade de pagar o IBS e CBS, né? Porque o IBS é justamente reforçando a junção do ICMS e Município com o Estado, ISS, e o CBS é a junção do PIS e COFINS. Então, a gente tira dois tributos que aí é federal. federal e a gente traz o CBS. Então, as empresas do Simples Nacional, elas vão ter duas oportunidades. A primeira é pagar o tributo normal, como ela paga hoje, com o mesmo viés simplista, que é o quê? Emito a nota, faturo X, pago uma alíquota sobre aquele faturamento. Ou ela pode escolher e dizer assim, não, eu não quero pagar assim. Eu quero entrar num regime em que eu pague o IBS e o CBS por fora. E aí, dentro desse regime, eu tenho duas oportunidades: aproveitar os créditos e ter essa redução de 60% dentro da minha atividade. O Simples Nacional aumenta, é até 80 e alguma coisa?
O Simples Nacional é até 4.800.000. Então, ele tem um teto, né? Até 4.800.000. O teto de 81.000 é o teto do MEI. Ah, do MEI, correto, Isso. isso. E aí, o dentista, ele não pode ser MEI. Mas o MEI, ele aumenta também a partir de Por 2026? enquanto, não se fala em Não aumento aumenta. do teto do MEI. É um pedido necessário, né, para se pensar sobre esse aumento, porque, assim, imagina ano a ano como a inflação vem devorando esse limite. Uma coisa era um faturamento de 81.000 há 5, 6, 7 anos atrás, outra coisa é um faturamento de 81.000 hoje, né? Principalmente quando a gente usa a indexação do salário mínimo como parâmetro, a gente percebe a defasagem desse Daria faturamento, desse 7 mil teto. mês, é onde ele estaria isento, né? Até 81 mil, ele estaria isento, no caso do MEI. Isso, isso. E o Simples Nacional é uma empresa que pode faturar até 4 milhões 4 e milhões e 900, 800, 800 mil. 800. E aí esse teto também, ele precisa ser revisto. Porque hoje também, né, em decorrência desse aumento sequenciado que a gente vive, nem sei se eu posso chamar de inflação, mas enfim, eu entendo como, né? Também é um teto que cabe essa revisão. E o Simples, entre hoje você está no Simples Nacional e que outra forma, por exemplo, para vou falar aqui para um profissional liberal que ele tem um consultório, ele tem um faturamento, lógico que vai variar, mas vamos imaginar que ele não se enquadre no MEI, porque, como você falou, ele não pode, né? A A atividade não atividade não permite. permite, ele está no MEI. Qual outra situação que não fosse, né, pagar como pessoa física, porque eu acredito que continua sendo a maior carga tributária, É. e eu acredito que o segundo passo seria abrir uma empresa, né, com limitada, né? Isso. Quando a gente vai para o viés de abertura de empresa, Alexandre, tem alguns pontos que a gente precisa pensar. Então, se eu vou abrir uma empresa apenas com o dentista na sociedade, antigamente todo mundo já partia para o empresário individual. Hoje a gente tem a figura da SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, Unipessoal. em que esse dentista é até um ponto importante, por quê? Porque é um viés de blindagem do CPF, tá? Hoje, quando a gente empreende, a gente tem que ter uma série de blindagens para proteger o patrimônio do sócio e, de toda forma, permitir que a empresa trabalhe, cresça e se desenvolva. Então, é importantíssimo pensar, na hora de abrir a empresa, já nessa forma jurídica. Como é que eu vou formalizar a minha empresa? Eu vou para o empresário individual, onde eu tenho um ato simplista e um processo de abertura mais barato, ou eu vou partir para uma sociedade Sociedade. limitada unipessoal, que ela segue o mesmo viés da limitada, ou seja, eu tenho a minha responsabilidade limitada, minhas cotas. E para isso, é importante que o dentista ele tenha maturidade suficiente, que é o seguinte, então eu abri uma limitada, estou protegido. Não, para que você abra uma limitada e exista esse viés de proteção, é importante que você rotineiramente, corriqueiramente, diariamente, faça a distinção entre pessoas. Que aí a gente já entra no aspecto financeiro, que é o quê? Às vezes o empresário, ele começa a misturar o caixa da empresa com o bolso do empresário. E aí, nessas saídas, você acaba não vendo o montante real de dinheiro que você está tirando e você começa a misturar as entidades, Física com física com jurídica. jurídica. Então, você começa a não permitir essa distinção. E sem haver essa distinção, não se consegue fazer essa separação entre o que é a responsabilidade do empresário e o que é a responsabilidade da empresa. Se hoje, né, estou falando aqui com um profissional liberal, ele chegasse onde ele tem um patamar, vou dar um imaginar aqui uma situação para a gente poder, de repente, estar falando a mesma linguagem daquele que está nos assistindo. Se ele tiver um faturamento médio entre 10 e 20 mil reais mês, ele tem a opção de ser pessoa física, né, onde ele vai ter a renda tributária, se não mudou, 27 mil por cento, correto? Correto? E
ele tem a possibilidade de ele abrir uma empresa. Pode ser abrir sociedade com outros, aonde ele vai ter até 50 mil mês, né? Se for dois sócios, ele tem até 50 mil por mês de retirada, né, da empresa, correto? Isso, Então, correto. isso possibilita que ele tenha até 50 mil de retirada sem pagar impostos, né, sobre isso, apenas como retirada, correto? Isso. Lógico que dentro dessa empresa vai ser pago todos os tributos referentes a os serviços prestados e, consequentemente, ele vai ter direito de tirar de Prolabore até 50 mil reais. Na Essa verdade, é de lucro, de né? O lucro, isso. Prolabore, ele pode tirar o quanto ele quiser. A única questão é que, sobre o Prolabore, existe o pagamento tanto do imposto de renda quanto do INSS. Mas a retirada dele de até 50 mil reais mês, que faz 600 mil anos, ele não precisa bitributar, Não, correto? É isso correto. que eu estou. E aí, esse é um modelo, né, que para aquele que ganha, né, até 50 mil reais, ele tem esta possibilidade de tirar dentro, colocar todas essas seus ganhos, seus honorários dentro da empresa, consequentemente, todos os custos também dentro da empresa, para não confundir o físico com o jurídico, e ao final de cada mês ele vai poder tirar, lógico, o lucro ou prolabore em até 50 mil, onde ele não vai ser bitributado. Então, isso, né, nos parece uma situação, para até esta situação, a situação, acredito, mais favorável, né? No entanto, nós sabemos que existe um outro viés muito importante, que é muito comentado hoje, sobre transferência Pix, né? Aonde todas as empresas elas têm que estar bem adequadas, aonde as notas fiscais têm que realmente, né, estar de acordo com as saídas. Então, eu acho que isso também é uma grande mudança que você pode falar do ponto de vista contábil, que ao longo desses anos, eu não sei se já de imediato para esse ano, né, vai mudar muito, porque uma das questões que a gente vê muito comentar é que até a diarista, o garçom que recebe, né, gorjeta, tudo que for Pix, né, você tem que ter comprovação. Então, assim, eu sei que no momento em que a gente vê a reforma tributária sai muita notícia, mas eu gostaria que você pudesse dizer da preocupação, né, que todos têm que ter a partir de agora, né, com todas essas entradas e saídas que muitas vezes a gente passa, às vezes, né, fecha Faz os vista olhos, né, faz grossa. vista grossa para essas situações. Um encanador que vai na sua empresa, no seu consultório, vai ajeitar, um técnico que vai ajeitar um consultório, você às vezes não pede a nota fiscal, né? E a partir de agora eu acredito que isso também tem que ter um cuidado ainda maior. Exatamente, Alexandre. Olha só. Existem dois viés do Pix, tá? O Pix, quando você está pagando o Pix a um profissional, a uma manutenção, a algo desse aspecto, que é muito corriqueiro dentro de clínicas, porque vocês trabalham com muito equipamento e equipamento que exige manutenção recorrente. Então, essas manutenções é imprescindível que elas sejam formais. Por quê? Porque se eu estou falando em distribuir lucro, então eu estou dizendo o quê? Eu estou mudando o foco da minha fiscalização. Então, a minha fiscalização, ela deixa de ser apenas na nota fiscal e ela passa a ser na minha escrituração contábil. E aí, na minha escrituração contábil, eu preciso o quê? Ter a comprovação dos meus pagamentos. Seja um recibo ou seja uma nota fiscal. Hoje é muito comum a gente ter prestadores de serviço MEI. E se é MEI e ele está prestando um serviço para uma pessoa jurídica, ele tem a obrigatoriedade da emissão de nota. Então, é mais uma mudança cultural que a gente tem que implementar dentro das empresas. Para quê? Para que a contabilidade, tá? A escrituração contábil, que é quem comprova o lucro, quem mostra o lucro e permite essa distribuição isenta, ela esteja amparada, tá? Ela esteja amparada. E tem o outro viés muito forte, que é o Pix na hora que eu recebo. Seja Pix, seja cartão de crédito. Recebi dinheiro de qualquer serviço, né, de qualquer procedimento que eu fiz na clínica, emite nota. Emite nota. Recentemente, em Mossoró,
agora em janeiro, o município de Mossoró passou por um processo eles ligaram uma malha que fez o cruzamento financeiro entre as notas emitidas e os valores financeiros que as empresas esqueceram de declarar. Isso gerou o quê? Gerou um custo retroativo de 5 anos. E esse ponto que aconteceu em Mossoró está possível de acontecer em qualquer outro município, né? A nível estadual, nós já temos essa malha imediata. Então, hoje, empresas de comércio, se elas vendem e não emitem a nota fiscal, no mês seguinte o Estado já faz o cruzamento e diz: ó, tá faltando nota fiscal aqui, por favor, revise ou justifique. Ou justifique. E aí os municípios que não tinham, né, têm essa prerrogativa, mas que nunca ligaram essa malha, eles estão passíveis de ligar. Então, não é querendo assustar, mas as empresas, né, os consultórios, eles precisam estar muito atentos a isso. Porque o que é que acontece? Às vezes entra aquela pessoa no nosso consultório que não declara imposto de renda, faz um procedimento e não pede a nota, não pede o recibo. E aí, às vezes, né, o dentista, às vezes a atendente, ela também esquece de fazer isso. Então, esse é um ponto importantíssimo, tanto para prevenir malha, quanto para, quanto para manter a escrituração contábil regular. Porque se agora eu vou distribuir esse lucro até 50 mil, isento de imposto, né? Livre, leve e solto, botar no bolso e ser feliz, eu preciso ter sustentação para esse lucro. Então, eu preciso que a minha contabilidade, ela ande perfeitamente. Ela tente ser o mais fidedigno possível. E isso é importante para quê? Porque a reforma tributária vai trazer 2 pontos que vão impactar também o segmento da odontologia. A gente já falou do ponto super positivo, que é o regime de até 60% de redução dentro dos procedimentos, dentro de alguns procedimentos. Mas a gente tem um outro lado, que é o seguinte. A gente vai iniciar o processo da apuração assistida. Acho que já se ouve muito falar do split payment. E o que é isso? Né? O dinheiro entrou, já há separação entre o que é tributo e o que é faturamento de fato da empresa. Então, o tributo, ele passa a ter essa distinção. Será igual nos Estados Unidos, que já tira já os impostos. Exatamente, né? Essa é a base do IVA dual. Então, eu tenho, né, uma base. Nessa base, eu consigo separar claramente o que é tributo e o que é o faturamento da empresa. Nesse contexto, por exemplo, isso vai ser um padrão, por exemplo, porque muitas vezes você faz uma cobrança, aí onde você tem que ter muito cuidado na precificação, né? Porque muitas vezes você tem uma cobrança ali de um serviço, mas que a maior parte dele digo muito isso para harmonização, que eu acho que é quem mais sofre. A harmonização, os custos são muito altos. E o que sobra para o honorário do médico, do profissional, é bem menor do que o custo do produto. E isso impacta diretamente na precificação, né? Então, assim, muitas vezes eu vejo o profissional dessa área, eles não emitem nota para poder conseguir fazer aquele serviço. E como é que fica dentro de um novo contexto como esse, né? Então, eu acho que se isso for um padrão, vai ser outra forma de que vai ter que ser revista. Pois é. A apuração assistida, ela é... Eu falei da mudança da essência, né? Que a gente vai passar a ter o mesmo fato gerador, ter o IBS incidindo como fato gerador de operação, seja ela serviço ou seja ela comércio. E a seguinte grande mudança é na forma. Então, como é que funciona hoje a forma como a gente paga imposto? A gente emite nota, apura o tributo, paga o tributo, né? E faz a declaração para a Receita Federal e espera 5 anos para a Receita Federal fiscalizar. Então, a gente tem também uma mudança de forma. E essa mudança de forma é justamente o quê? A apuração assistida. Ou seja, vai ser imediata. Imediato. E aí, Isso já em 2026? Não, ainda não.
A gente, Durante esses próximos durante 7 esses anos. próximos 7 anos, a gente vai ter um processo de implementação. A cada ciclo, a gente vai ter a implementação de um primeiro ponto. Radna, para aquele que está nos assistindo, não seria o momento de, pelo que você está me falando, de muitas empresas trabalharem com a parte do lucro real? Pelo que você está falando, tudo vai ter que estar muito bem alinhado com o seu caixa. Então, todos os custos, principalmente você que tem muito custo operacional, tudo isso tem que estar elencado para que você realmente consiga vislumbrar, né, o que, na verdade, é o resultado da sua empresa. Alexandre, eu tenho alguns casos que esse ano a gente já fez a migração para o lucro real. Por quê? Primeiro ponto, maturidade empresarial. Então, no simples, o empresário está acostumado a pagar tributo sobre o faturamento, ele se preocupa ali em bater recebimentos com nota fiscal e tudo bem, né? No lucro real, existe uma necessidade de uma preocupação com a gestão financeira. Uma gestão financeira plena, um Eficiente. acompanhamento de custos. Então, existe uma necessidade de uma maturidade maior do empresário. Escolher uma tributação ou outra depende. Depende desse nível de maturidade e depende desse custo de operação. Se você tem uma atividade onde é muito onerosa, onde a atividade em si é muito onerosa, principalmente esses procedimentos estéticos, a gente sabe que são atividades que têm que têm muitos insumos nessa prestação de serviço. Então, é um caso a se pensar e a analisar o lucro real. Eu, particularmente, eu gosto muito do viés de lucro real, justamente porque você deixa de pagar imposto sobre o faturamento e você passa a pagar imposto sobre o lucro, né? Então, independente se eu faturo 4.800.000, estou trazendo aqui o teto do Simples, mas o meu lucro é 400 mil, eu pago o tributo sobre o meu lucro. E o interessante, Radner, eu vou falar aqui para quem trabalha com a parte estética, principalmente, e eu vejo isso na harmonização, eu vejo isso, por exemplo, na ortodontia, nos alinhadores, para você ter ideia. É um procedimento que muitas vezes você tem de alinhadores um custo aí de 8, 9 mil reais, onde você vai ter uma diferença entre a cobrança desse alinhador e o serviço, 4, 5 mil. E aí, se você colocar um tributo sobre tudo isso, você vai gerar quase nenhum resultado Resultado, financeiro, né? exato. É tanto que hoje existe um contexto em que esse produto, né, é pago direto à empresa. Ela criou esse contexto. Então, quem acerta agora é a própria empresa, e aí você só cobra o serviço por fora. Isso era uma situação que onerava demais, né? E eu vejo isso muito semelhante ocorrendo na harmonização, onde você tem, por exemplo, custos muitas vezes de 800, 890, se cobrando 1.200 por 1.200, 1.300 no máximo por um procedimento que você gasta 800 ou 900 reais. Quando você vai pagar, se você for pagar o imposto Sobre o valor sobre cheio. esse valor cheio, como é que fica a situação o imposto vai comer aquela diferença? Então, um contexto como esse, se você tiver dentro da sua empresa vários serviços, né, e você não tiver no lucro real, por exemplo, o lucro real para esse segmento, você teria que ter uma empresa só para trabalhar com a parte estética, né, se você fosse querer separar, né, e a outra para trabalhar com os outros serviços, se você tivesse pensando em lucro real para uma e para Para outra outra, não. né? E aí você criava mais um contexto contábil, né? Mais uma empresa, e aí você teria que ver se isso aí ia ter realmente sim fazer sentido. Pois é. Pois é, Alexandre. São pontos que merecem muita atenção. E aí, você tinha começado falando sobre a questão da precificação, né? E aí, essa precificação, ela passa por um alinhamento financeiro. Porque, às vezes, você falou muito bem sobre essa questão do custo da harmonização facial, mas tem gente que nem para pensar, fazer essa conta. A Só maioria não pensa no para. valor que está ganhando. Eu vou fazer aqui, faturar aqui 1.200, 1.300, 1.500, 1.600. Pensa no número final. E, na verdade, nem analisa todo esse contexto de precificação que, que existe até chegar esse faturamento. E nem considera o tributo. Até porque hoje, como a gente vive um sistema de um tributo em cascata. Então, por exemplo, esse copo,
vou ter muito trabalho para desmembrar de toda a cadeia dele o que é tributo, o que é insumo e o que vai ser resultado dele. Com a reforma tributária e a implementação do IVA dual, a gente tira esse imposto em cascata e a gente passa a ter o imposto sobre o valor agregado, que é o quê? Se o meu faturamento, se eu vou vender esse copo por R$ 10, eu vou conseguir desmembrar o que é que eu estou faturando com ele e o que é que eu estou pagando de imposto com ele. Isso tanto para o empresário, isso tanto para o dentista, vai ficar melhor, como para quem tá, para o paciente também, porque ele está vendo dentro daquela operação o que é o serviço em si e o que é o tributo. Eu falei de duas mudanças que ia ter, né? Falei da mudança maravilhosa, que é a redução de 60%, e falei de duas mudanças. Falei da operação assistida, que é o split payment, onde eu separo o faturamento do tributo. Essa redução de 60%, eu acho que talvez até para esclarecer, é, essa redução é quando se trata daquela alíquota que tanto serve para o comércio quanto serve para o serviço, né? Exatamente. Só que no serviço vai ter uma redução de 60%, correto? Exatamente. No comércio não tem essa redução. Para o segmento da odontologia, né, que é o segmento, a odontologia está dentro do hub de saúde, então nesse segmento de saúde vai haver essa redução de 60%. Né? Tem uma listinha de NBS, tem uma listinha de medicamentos também que estão sujeitos até Essa. até a 100% de redução. Existe um outro fator que aí eu acho que é importante também a gente falar, é que clínicas que têm um ambiente hospitalar, ele também tem um outro enquadramento de alíquota, correto? Correto. Agora, né? Nesse Agora, processo, e como é que vai ficar isso? ainda está sendo regulamentado essa questão do viés hospitalar. A gente tem uma linha geral que a 214 trouxe, a Lei 214 trouxe, e dentro dessa Lei 214 ela prevê essa redução de 60% para o segmento de saúde como um todo. E até 100% em alguns medicamentos, porque a saúde ela tem um viés social muito forte. Né? Então, dentro desse viés social, entendeu-se que que esse segmento seria beneficiado com 60%. Mas para uma clínica ela ter esse benefício da área com ambiente, ela tem que ter um ambiente hospitalar para que justifique essa alíquota, né? Para uma clínica, por exemplo, que tem esse ambiente. Porque se você não tiver esse ambiente hospitalar, pelo menos é o que eu vejo, né? Ela não cai nessa alíquota. Correto isso? Isso continua ou isso sofre mudanças? Isso a gente ainda está esperando a regulamentação. Né? Hoje, para que o segmento da odontologia ele tenha acesso a esse desconto, ele precisa seguir uma série de critérios, né? Primeiro critério é ter dentro dos QNAIs o QNAI que abrange a odontologia. Outro critério é emitir a nota corretamente. Estar registrado no CRO, porque tem que estar registrado no órgão, como é uma profissão regulamentada, tem que estar registrado... A clínica, né? A clínica e o profissional, né? E tem que estar com todos os cadastros atualizados. Então, a gente vai passar por um processo de transformação. Primeiro processo de transformação financeira, porque o split payment, ele vai fazer isso. Ele vai exigir que o dentista, que o empresário da odontologia, vou chamar de empresário, que é para fixar bem esse conceito, que é empresário mesmo, ele tenha essa separação entre o que é faturamento e o que é imposto. Por quê? Porque quando a gente chegar ao final desse processo de transição, a apuração assistida ela vai estar funcionando plenamente. Gente, payment é um nome bonito, mas na verdade é um pagamento assistido, né? Aonde você, na verdade, você vai pagar e automaticamente o governo ele já vai dizer o que é imposto, né? E o que é da empresa ou o que é do prestador de serviço. Então, para você ver como o leão ele vai estar atuando diretamente. E eu acho que a grande sacada, eu acho que a mola mestra de tudo isso, para você que é profissional liberal, para você que é dentista, para você que tem clínica,
é organizar e aprender também a precificar os seus serviços. Porque senão você vai trabalhar muito e chegar ao final do mês e não conseguir identificar o resultado da sua clínica ou do seu consultório. E por isso, a importância de uma gestão contábil, gestão financeira eficiente. E o que ela está nos passando aqui são insights valiosos para que a gente possa estar melhorando, né, o nosso consultório e, na verdade, obtendo os resultados que a gente almeja. Então, Exatamente. fiquem atentos para uma palavra-chave que eu aprendi já há bastante tempo e tem modificado nossos resultados dentro da clínica, que é a precificação dos tratamentos odontológicos. Eu queria que você me falasse um pouco de precificação, da importância agora mais do que tudo. Por quê? Você que é da área médica, da área da saúde como um todo, existe ainda, né, um conceito, né, que não se pode cobrar ou não pode saber o que é cobrado ou como cobrar. E eu acho que esse conceito tem que ser mudado. Você tem que aprender de gestão até para identificar, na verdade, Verdade. exatamente o que é o seu ganho real, o que é seu honorário, porque o honorário é diferente, né? É algo diferente. Muitas vezes eu digo que alguns comerciantes, eles confundem apurado com lucro. É a mesma coisa do profissional liberal. Tudo que entra achou que é o lucro. Esquece que você tem custos inúmeros, né? Seja do contador, da contabilidade de folha de pagamento de pessoal, você tem que tirar a luz, você tem que tirar a água, você tem que tirar aluguel caso você pague aluguel. Caso você não pague, você também tem que colocar dentro da sua empresa o que é o custo daquela, daquele aluguel, caso você queira colocar isso, já que o imóvel seja próprio ou não. Então, tudo isso são custos que você vai ter que colocar dentro da sua empresa, dentro da sua gestão, para que você possa realmente ver, né, resultado e aí saber o que é de fato honorário, lucro real da empresa. Então, Exato. eu acho que a precificação é uma palavra que eu acho muito importante você explicar um pouco para o profissional. Exatamente, Alexandre. A precificação, ela passa-se palavra de ordem. E não existe precificar sem organização financeira. Então, imagina só, às vezes, de cabeça, a gente tende a olhar para o outro e querer precificar. Esse modelo de olhar para o outro e precificar, a gente está falando de precificação do mercado. E existe a necessidade da sua precificação. Não tem problema nenhum você olhar para o mercado, desde que você saiba se dentro daquele preço que está sendo praticado no mercado, você vai conseguir ter os resultados que você almeja. E aí você foi muito cirúrgico quando você falou dos custos. Mas ainda assim existem alguns custos que a gente esquece de considerar nessa precificação, como por exemplo o honorário, né? Uma coisa do profissional uma coisa do dentista que é empresário que ele precisa ter é naquele tratamento eu tenho a minha margem de lucro, que é um ponto, mas eu tenho o meu honorário, a minha hora humana, a minha hora dentista ali naquele procedimento. E ela precisa estar prevista nessa precificação. Bem como a manutenção desses equipamentos. Eles precisam estar previstos na manutenção, na precificação. E também o próprio imposto em si. Então, na hora de precificar, o dentista ele precisa ter consciência de toda essa estrutura de custos que envolvem a atividade dele e mais a hora humana. Então, se eu estou fazendo um procedimento, eu tenho o quê? A minha hora enquanto profissional da odontologia e eu tenho também a hora da minha assistente, não tenho? Que está ali me assistindo, Isso. né? Então, esses pontos, eles precisam ser levados em consideração na hora de precificar. Existe um ponto muito importante que também, às vezes, é deixado de lado na precificação, que é a hora consultório, né? Porque o nosso consultório, mesmo vazio, ele vai ter um custo. Então, são vários pontinhos que são importantes, porque se eu não coloco na precificação, ele vai sair da onde? Ele vai sair do meu bolso. Ele vai sair do dinheiro que eu almejo receber e que no final a conta não vai fechar. E se a conta não fecha, existem dois pontos importantes. Ou você precificou errado, ou você está sangrando o caixa em algum momento, né? Então, para aquele que está nos assistindo, que está nos ouvindo, eu
queria deixar uma mensagem bem clara e que vai mudar a sua vida. Comece de hoje. Primeiro, fazendo a DRE. Veja mês a mês o seu faturamento, as suas despesas. Você, se você não quiser pedir o seu contador, mas você pode já ajudar, com a ajuda de alguém, mas faça a sua parte contábil. Lógico, o contador é a pessoa ideal, né? Para entregar uma DRE, onde você vai ver todos os custos. Veja a quantidade de horas trabalhadas ao longo dos 30 dias do mês. Divida pelos seus custos de consultório, aí você vai identificar quanto custa a sua hora clínica. A partir disso, vocês vão se surpreender que muitas vezes vocês podem estar cobrando alguns honorários sem ter nenhum resultado. E aí vocês vão conseguir identificar o tamanho do problema e por que muitas vezes você está trabalhando, trabalhando, trabalhando e não obtendo o êxito desejado. Então, eu acho que a precificação ela é uma mola mestra, mas primeiro, para um profissional que tenha maturidade, que ele queira aprender, por isso que breve nós vamos ter nossos cursos, nossas mentorias, é para ajudar você a alavancar o seu consultório, a sua clínica e tendo conhecimento. Principalmente agora, com essas mudanças de impostos, IBS, CBS, tudo isso aí vai ser um aprendizado, né? E isso Exatamente. não tem como não impactar no dia a dia, né, do profissional liberal ou do empresário mesmo da área da saúde. Existe um outro demonstrativo, Alexandre, que é muito importante, que o profissional da saúde, que o empresário da saúde, ele tenha em mente, que é o fluxo de caixa. Tá? Às vezes a gente acaba não olhando para esse demonstrativo e ele nos mostra muitas informações, né? Primeiro é justamente essa necessidade de alinhamento entre minhas datas de pagamento, minhas datas de recebimento, porque senão eu posso ter um cenário em que eu tenha um faturamento que cobre minhas despesas, mas em algum momento a minha clínica ela não vai ter dinheiro para cobrir todas essas despesas. Então, analisar também esse fluxo de caixa é importante. E o fluxo de caixa, ele mostra para a gente três aspectos. O aspecto da operação, porque às vezes o que é que acontece? Eu tenho um cenário em que eu tenho um faturamento, mas eu estou numa fase de investimento dentro da clínica. E aí, essa fase de investimento, às vezes ela mascara o meu resultado, tá? E aí, no fluxo de caixa, eu consigo separar o que é operação, que é aquela operação recorrente, o que é investimento, o que é que eu estou investindo aqui. Então, ok, eu não estou tendo o resultado que eu almejo, porque eu estou no processo de investimento, eu estou num processo de reinvestimento ou num processo de expansão. Então, o fluxo de caixa, ele mostra esse viés de forma muito rápida para o empresário da odontologia. Então, é importante, se você na sua clínica não tem um CRM, implemente, tá? Implemente o RP financeiro, tenha esse cuidado e esse acompanhamento. A gente, quando se forma, seja lá na área que a gente se formou para prestar aquele serviço. Mas na hora que a gente começa a empreender, a gente descobre que a gente começa a ter que adquirir novas habilidades. E essa habilidade de gestão, essa habilidade de acompanhamento financeiro, esse, esse vínculo com a contabilidade, ele precisa ser fortíssimo. Porque às vezes você está acostumado a pegar só, mandar para a sua contabilidade as notas fiscais e pronto. Não, tem que ser uma relação recorrente. O contador, mais do que nunca, ele precisa assumir, junto com o empresário da saúde, essa figura de proximidade e acompanhamento. Radna, para finalizar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, nós chegamos à seguinte conclusão: mais do que nunca, você precisa fazer um planejamento tributário. E eu diria que uma palavra muito bacana que eu acho que o contador hoje, ele é muito mais, ele é muito mais do que um simples contador. Ele é um estrategista tributário. Porque se você não tiver uma contabilidade muito redonda, aonde você tenha todas essas informações, dificilmente você vai conseguir fazer com que sua clínica ela tenha uma grande performance, ou mesmo o seu consultório. Porque hoje um
algo desorganizado não vai conseguir gerar, né, receita, e aí você vai continuar fazendo mais do mesmo sem resultado. E para que você consiga isso, eu queria que você deixasse aqui, né, uma mensagem final, né, de como a contabilidade pode ajudar, né, o profissional liberal, a clínica médica odontológica, para que ela possa melhorar a performance dos seus resultados. Alexandre, mais uma vez você foi cirúrgico quando você falou do papel estratégico do contador. O contador, mais do que nunca, ele ganha esse viés. Né? Por que ele ganha esse viés? Imagine que a gente tem um processo de transição de 7 anos. São 7 anos onde eu preciso aprender a deixar minhas finanças organizadas, aprender a precificar adequadamente, separando o que é imposto, porque ao final desse processo, esse imposto ele já vai sair automaticamente da minha empresa. Eu preciso implementar, dependendo do tamanho do meu negócio, um compliance fiscal dentro da minha empresa, porque as minhas notas elas precisam ser emitidas corretamente, porque uma vez que elas não são emitidas corretamente, eu começo a pagar mais imposto do que eu deveria. E outra coisa, as notas fiscais hoje já estão todas expostas, né? Tem o CNPJ da empresa, então o governo sabe tudo que você comprou, né? E sabe tudo que você está emitindo. Então, hoje não tem mais aquela coisa de você estar escondendo do governo, porque na verdade ele tem todas essas informações. Ao longo desses anos, eles foram aprimorando o sistema para que você não deixasse rastro, né? Então, eu acredito que aquele que não está pensando, né, fora da caixa, ele pode ter nesse prazo aí até 5 anos, e quando você é pego pela receita, aí o custo tem sido muito maior. Talvez você vai passar 5 anos aí, onde tudo que você conquistou pode ter ido água abaixo. Então, leve muito a sério, né, Exatamente. a parte contábil, porque eu acredito que com essa reforma tributária, quem não se encaixar vai, consequentemente, ficar fora do mercado. Vai ficar fora do mercado e vai estar exposto a riscos desnecessários. Riscos que hoje são riscos que a gente demora a identificar, né? Nesse processo de transição, esses riscos eles vão estar expostos e visíveis mais facilmente. Então, é importantíssimo que o dentista, pessoa física, comece a entender que uma hora ele vai precisar passar pelo processo de pejotização, que o dentista que já tem esse consultório formado, que ele passe a implementar esses controles e a alinhar esse fluxo, Alexandre, com a contabilidade, porque o contador, ele realmente passa a ser o estrategista. Ele passa a ter um papel de controller dessa... ele passa a ter esse papel de... Agora a palavra fugiu. Ele passa a ter esse papel de controller De controlar tributário, mesmo, de né? ter uma visão, né, direta de toda o setor contábil da empresa, onde você pode realmente identificar, né, as falhas, né, e E também dentro dessa contabilidade você pode também sanar os problemas, porque eu acho que o contador hoje ele também pode eliminar os riscos, né? Então, muitas vezes o profissional ele diz, não vou pagar um contador porque eu não preciso. Hoje, você que está começando a sua carreira, comece correto. Procure ter um sistema contábil eficiente, que ao final do ano, mesmo que você começou com pouco, você já tenha o seu imposto de renda com a declaração correta, para que amanhã você não corra os riscos desnecessários. exatamente. E aí, quando vem multa, juros, né, de cargo tributário, aí as consequências são bem maiores. Pois é, e às vezes até o próprio dentista que ainda não abriu empresa, às vezes vem aquela surpresa, né? Ah, mas no ano seguinte é que ele foi se preocupar com a declaração. E, na verdade, a declaração do imposto de renda ela é caixa, ela é regime de caixa. Ou seja, o que é que isso significa regime de caixa? Significa que no ano seguinte eu vou me preocupar apenas de declarar as minhas informações, porque toda a minha estratégia eu precisava ter montado no ano corrente. Então, se você está nos assistindo, está se preocupando, vai pensar em imposto de renda só em 2027, vai pensar tarde.
porque 2027 não há mais o que ser feito, só entregar a declaração. Se você quer se preocupar com a declaração do Imposto de Renda 2027, a hora é agora, 2026, porque a declaração, quando a gente fala de declaração em regime de caixa, é quando acontece, é quando o dinheiro corre. Então, 2027 é só declaratório. Esse ano 2026, a gente vai apenas declarar o que aconteceu em 2025. E se você quer ter um viés estratégico, então você sempre tem que se preocupar no ano que está, no ano do exercício. Então, a necessidade de planejamento, a necessidade de acompanhamento, a necessidade desse vínculo constante com o contador, ela é permanente, ela é recorrente. Ela não pode ser pontual em determinadas épocas do ano. Porque quando passa o tempo, né? Quando o fato gerador ocorreu, quando o dinheiro transitou, depois que a gente perde essa lacuna, Alexandre, a gente não tem mais o que fazer a não ser declarar. As opções, elas começam a ser reduzidas. Maravilha. Então, vocês que estavam até agora assistindo o nosso podcast, eu gostaria aqui de deixar uma mensagem, né? Que não percam realmente esse tema que foi brilhante, de buscar realmente profissionais da área contábil para que melhorem a eficiência do seu negócio. Gostaria de agradecer a Radna, que é uma especialista também na área do contábil, principalmente também na área médica, e isso faz toda a diferença para você que busca um contador na área de saúde, porque ela tem grandes nuances, ela tem alíquotas específicas, então o profissional ele tem que ter conhecimento específico da área. Então, geralmente é muito bom você procurar também um especialista na parte contábil, como tem na área agrícola, como tem na área agropecuária, enfim, na área de hospitalar. E dentro disso, eu gostaria de lhe agradecer pela oportunidade de trocar essa experiência, um tema que hoje ele suscita, né, na mente de todo mundo uma preocupação, porque só se fala nos aumentos de carga tributária e a gente sabe que dentro disso alguns reveses podem vir se a gente não estiver preparado para isso. Então, eu acho que o momento é de cada um buscar, né, o melhor caminho e a melhor solução, dependendo daquela sua realidade, como ela bem falou, né? Todos nós, cada um tem uma realidade, né, de faturamento, enfim, tamanho de empresa, e isso é o que vai fazer a diferença para que você possa conseguir ter melhores resultados. Verdade, Alexandre. Contabilidade regular é sinônimo de dinheiro no bolso. Então, vamos implementar esses controles para que os próximos períodos sejam uma transição suave. E é importantíssimo esse alinhamento com a contabilidade. Acho que nunca foi tão essencial essa parceria entre profissionais da saúde e contabilidade, porque é aqui que a gente consegue visualizar o que no dia a dia da operação a gente não consegue ver com clareza, né? Então, vamos, porque temos 7 anos para deixar tudo organizado. E a gente não pode esperar chegar, porque cada ano a gente vai implementar novas fases. Esse ano 2026 a gente está vivendo a mudança na nota fiscal, depois a gente vai ter teste de apuração assistida, e assim sucessivamente, num processo de caminhar nos próximos 7 anos. E essa caminhada, ela precisa ser junta para que você não pague imposto desnecessário, nem se exponha a risco, principalmente. Olha aí, insights muito importantes para você, cirurgião dentista, para você, dono de clínica médica, clínica odontológica. Não esqueça que tudo isso ele é extremamente válido para que você tenha uma melhor performance das suas empresas. Um agradecimento especial aqui do Oralcast para todos vocês e também para a nossa colega Radina, que teve a oportunidade aqui de expor esse tema de forma tão brilhante. Muito obrigado.